minha gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, e vim aqui mais uma vez trazer uma dica bem legal de língua portuguesa. Dessa vez falar sobre os verbos transitivos, intransitivos e os verbos bitransitivos. Meu Deus do céu, Rita, o que danado é isso? O que é isso tudo? Pois é, hoje eu vim falar sobre tudo isso para vocês, né? E descomplicar, né? Essa imagem de que esses verbos são difíceis, de que é um assunto complicado, né? E vamos lá, simbora. Gente, primeiramente, eu queria falar relembrar para vocês uma coisa muito importante. Se você chegou até aqui e não sabe o que é verbo, ou tem dúvidas sobre verbo, para tudo, tá? Por quê? Porque transitividade verbal é um assunto que depende de verbo. Logo, se você não sabe ou tem dificuldade em identificar o que é um verbo, você vai ter dificuldade com esse assunto também. Lembra quando eu falei para vocês que existem assuntos que dependem um do outro? Pois é, esse é um exemplo. Por isso que é importante pegar um assunto e entender bem, porque lá na frente a gente vai precisar dele para poder estudar um novo assunto, tá bom? Então, eu vou ter que saber o que é verbo para poder estudar esse assunto. Mas seguindo, vamos lá. Gente, existe o verbo transitivo e o intransitivo, tá? Primeira coisa, a gente vai ver o verbo intransitivo, primeiramente, tá bom? Quando eu digo assim, mãe, cheguei, tô em algum lugar, né? Viajei, ligo para minha mãe, ou a gente nem liga mais hoje, né? A gente manda uma mensagem, né? E diz assim, mãe, cheguei. Qual é o verbo, né? Cheguei. Quando eu digo mãe, cheguei, depois do verbo, a gente sente falta de alguma outra informação para passar nossa mensagem? Não. Quando eu digo cheguei, já é suficiente a minha informação. Eu não preciso acrescentar mais nada, não é verdade? Logo, esse verbo não necessita de complemento. Então, dentro desse assunto, ele é classificado como um verbo intransitivo. Rita, então quer dizer que um verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ter sentido completo? Muito bem, é isso mesmo, tá? Se esse verbo ele não precisa de complemento para ter sentido, ele sozinho ali tem sentido completo, então tá tudo certo. Ele é classificado como intransitivo, ok? Fechando essa gaveta, tá? Agora a gente vai para os verbos intransitivos, beleza? Quando se trata de verbos intransitivos, tá? A gente vai abrir duas gavetinhas, ou seja, duas classificações. Pelo menos essas duas agora que a gente vai se preocupar, tá bom? Porque existe o verbo transitivo, o direto e o indireto, tá bem? Então vamos lá. O verbo transitivo direto, antes de falar dos dois, é necessário a gente entender que se o intransitivo não precisa de complemento, o transitivo é o oposto. O verbo transitivo necessita de complemento para que a minha oração possua sentido completo, ok? Então, sozinho esse verbo deixa a oração completa. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Deixe-me ver. A família deixou a casa. Qual é o verbo? Deixou. Tá vendo a importância de saber qual é o verbo nesse caso? Tem que saber. Então, deixou. Se eu disser apenas a família deixou, eu vou ficar me perguntando, mas deixou o quê? Percebe? Então, deixou a casa. A casa é o complemento desse verbo, tá bom? Então, por esse motivo, esse verbo ele é classificado como um verbo transitivo, porque ele sozinho não tem sentido completo. Esse verbo pediu esse complemento, tá? Por isso que ele é classificado como transitivo. Tranquilo? Aí agora eu vou falar para vocês sobre a classificação do verbo transitivo, já que existe dois. Existe o verbo transitivo, o direto, e existe o indireto. Vamos lá. Eu vou falar para vocês primeiramente do direto. Com esse mesmo exemplo, quando eu digo a família deixou a casa,
tá certo? Depois do verbo deixou, qual é a palavra que vem em seguida? A palavra é o a, né? Só que esse a, eu pergunto para você, presta atenção. Esse a diante da gramática é o quê? É um pronome? É um substantivo? É um artigo? É uma preposição? O que é? É um artigo, porque acompanha o substantivo casa. É muito importante a gente ter essa clareza, principalmente porque o a pode ter várias funções gramaticais, tá? Mas nesse caso aí, a letra A está aparecendo, tem a função, na verdade, de ser, de acompanhar o substantivo casa. E quando a acompanha um substantivo, tem a função de artigo, tá certo? Tranquilo? Eu tenho que ter essa clareza, eu tenho que prestar atenção, eu tenho certeza que você consegue. É só você fazer com calma as coisas. Se você começar a falar, já não consigo, é muito difícil, português é complicado, realmente você não vai conseguir. Tem que ter calma e clareza. Vamos lá. Então, se o a acompanha um substantivo, logo ele é um artigo, tá bom? Então, observe que depois do verbo veio um artigo, tá? Então, a casa. Então, nesse caso, esse verbo ele é classificado como um verbo transitivo direto, tá? Porque o verbo foi ligado ao seu complemento diretamente. Ou seja, não teve nenhuma preposição entre o verbo e o complemento. Ah, Rita, quer dizer que... Vamos lá, vamos construir aqui o raciocínio. Quer dizer, Rita, que para um verbo ser transitivo indireto, tem que ter uma preposição entre o verbo e o complemento? Muito bem, é isso mesmo. Eu vou dar um exemplo para você, tá certo? É isso mesmo. Mas nesse caso, como não tem preposição entre depois do verbo e o complemento, a gente classifica como transitivo direto. O a não é preposição, é artigo. Tranquilo? Agora, deixe-me pensar aqui num exemplo. Se eu disser, deixe-me ver. Se eu disser, deixa eu ajeitar aqui a câmera, pronto, deslizou aqui um pouquinho. Preste atenção. Se eu falar assim, ela duvidou da palavra. Um exemplo bem aleatório. Ela duvidou da palavra, tá? Qual é o verbo? O verbo é duvidou, tá? Ela duvidou. A gente se pergunta de quê, não é? A gente já se pergunta automaticamente. Aí, quando a gente se pergunta assim, aí, gente, automaticamente a gente percebe que o verbo não é intransitivo, porque ele precisa de complemento. Eu já matei a primeira charada. Esse verbo não é intransitivo. Massa. Então, agora a gente vai para a segunda etapa. Qual é? Descobrir se ele é transitivo direto ou indireto. Maravilha, muito bem. O caminho é esse mesmo. Aí, vamos lá. Duvidou. Qual é o verbo? Duvidou. Maravilha. Já fui no segundo... já identifiquei a segunda questão, que é o verbo. Maravilha. Agora vamos identificar. Vamos lá comigo. Identifiquei que o verbo é transitivo. Identifiquei qual é o verbo, né? Agora eu quero identificar o complemento da palavra. Maravilha, muito bem. Tá vendo que você consegue? Eu só tô aqui te auxiliando. Quem tá fazendo análise é você. Então, da palavra. Aí eu te pergunto, nesse complemento da palavra, existe preposição? Qual é a preposição? Dá, muito bem. Aproveitando que eu estou perguntando sobre preposição, esse dá, qual é o processo dessa preposição? É uma combinação ou uma contração, já que esse assunto foi recente? E aí?
Contração, muito bem, porque a gente juntou o di mais a, virou o da. Aí como mudou aí a escrita, a gente tirou a letra E, né? Então a gente mudou a escrita, virou o da, então é uma contração. Mas isso a gente já falou, é só pra gente revisar. Então se tem aí, voltando pra cá, se tem uma preposição logo após o verbo, duvidou da palavra, entre o verbo e o complemento existe essa preposição aí, esse verbo ele é transitivo indireto. E aí, gente, que nós precisamos saber quais são as preposições. Foi por isso que eu entrei no último vídeo falando das preposições, porque eu já tinha o intuito de trabalhar com esse assunto com vocês. Sabe? Então, eu preciso ter esse conhecimento sobre as preposições. Estou até repetindo, batendo na mesma tecla. Porque senão você também vai ter essa dificuldade de identificar o que é um verbo transitivo direto ou indireto, se você não souber quais são as preposições. Tá bem? E aí, gente, para terminar o assunto, eu vou falar para vocês sobre os verbos bitransitivos. O que serão os verbos bitransitivos, né? Que também podem ser chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Quem disse que é aquele verbo que tem dois complementos, tá certo? Acertou. É isso mesmo. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Deixe-me ver. Cadê? Normalmente é o mesmo verbo, tá certo? E esse mesmo verbo, ele tem dois complementos, tá? Vem o complemento, o transitivo. Os dois complementos, né, são transitivos, lógico. Aí vem o direto e o indireto ou o contrário, tá? Deixa eu só pegar aqui um exemplo para vocês, para mostrar para vocês. Ó, cadê? Ai, meu Deus. Aqui. Por exemplo, dei o livro para Ana. Qual é o verbo? Dei. Beleza. Esse verbo ele é transitivo porque precisa de complemento nesse caso, tá? Então, quando eu digo assim, dei o quê? O livro. Então, o livro é o complemento. Esse complemento tem preposição? Não, porque esse o não é preposição, é artigo. Então, esse primeiro complemento faz com que esse verbo seja um verbo transitivo direto, é um objeto direto. Por que eu estou falando de objeto direto agora? Detalhe, esse complemento, né, é chamado de objeto. E se o verbo, ele é um verbo transitivo direto, o objeto dele é um objeto direto, tá certo? Então, dei, verbo transitivo, o livro, objeto direto. Logo, meu verbo é um verbo transitivo direto, certo? Só que em seguida, eu tenho que prestar atenção. Então, toda vez que você encontrar uma frase assim, uma oração, não fique apenas com o primeiro complemento. Você precisa analisar a frase inteira, porque pode acontecer isso que eu vou mostrar agora. Então, dei o livro, aí em seguida tem assim, ó, para Ana. Olha aí. Para Ana, também se trata de um complemento relacionado ao verbo dar. Tá? Eu dei o quê? O livro. Mas eu dei para quem? Para Ana. Percebe? Vocês percebem que ainda é um complemento relacionado ao verbo? Por isso que eu tenho que analisar a frase inteira para perceber se existem ainda outros complementos relacionados ao verbo, como é o caso dessa oração que eu estou falando para vocês. Pois é. Então, para Ana é um outro complemento, é um outro objeto. Tá? Só que para Ana existe uma preposição. Qual é a preposição? Para. Então, esse objeto, agora esse complemento, como tem preposição, faz desse objeto ser um objeto indireto.
Logo, eu classifico esse verbo como um verbo transitivo, direto, porque o primeiro objeto não tem preposição, e indireto, porque o segundo objeto tem preposição. Então, eu chamo de verbo transitivo direto e indireto ou de verbo bitransitivo. Tá certo, gente? Eu expliquei com muita calma, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se alguém não tiver entendido, pode perguntar, pode mandar mensagem no direct, caso você não queira se expor, tá certo? Pode comentar. O feedback de vocês é muito importante. Eu falo muito disso aqui para saber que se vocês têm entendido, tá certo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, outro recadinho importante, eu coloquei até lá no... Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, deu um branco. Naquela parte do meu perfil. Não é o perfil. Como é que chama? Ah, meu Deus, que vergonha, esqueci o nome. Lá em cima, lá no perfil, pronto, na página inicial onde tem a foto. Pronto. Enfim, vocês vão entender. Eu até mudei. E embaixo eu mudei uma partezinha que diz assim, né? Que se você quiser entender, estudar português, me procura. Eu coloquei algo assim. Por quê? Eu vou até anotar essa frase para decorar, para poder falar melhor para vocês. Depois eu vou colocar isso nos stories para explicar, conversar melhor para vocês, tá? Com vocês. Porque às vezes as pessoas querem estudar português e não sabem onde se matricular, ou só querem melhorar, ou querem fazer um concurso, mas não querem se matricular num curso específico, enfim. E aí, então, resumindo, se você tem um objetivo, mas não sabe por onde começar, você pode me procurar, a gente pode sentar e montar, tá certo? A partir da sua necessidade, a sua grade de estudos. Tá certo? E aí eu posso te ajudar a montar com base no teu objetivo, no que você quer, quais são os conteúdos necessários para o que você queira, tá? Por exemplo, Rita, eu quero melhorar o português porque eu quero melhorar em relação ao meu trabalho. Eu trabalho com isso, isso não tá muito legal. Preciso trabalhar minha oralidade, minha escrita, isso. Como é que pode ser? Aí eu vou sentar, né? Você vai me dizer o que você quer melhorar, né? Seu objetivo, e eu vou montar uma grade de estudos e a gente vai trabalhar em cima do seu objetivo, tá? Rita, eu quero estudar para um concurso tal, tá? Mas eu queria uma coisa mais específica, mais particular. Os conteúdos são esses aqui, eu já sei disso, mas eu queria focar nisso aqui, alguns assuntos do edital. Você pode me ajudar apenas nesses aqui? Fortalecer isso aqui? Eu também posso, tá? Por isso que eu mudei lá. Depois eu vou printar, vou conversar melhor para a galera que assiste muitos meus stories, para que vocês possam entender. E para as pessoas que estejam interessadas mais na questão de reforço escolar, ou até mesmo nos preparatórios, enfim, tem os cursos, né, que eu estou vinculada. Vocês também podem procurar, ou para quem não quer se vincular a nenhum curso, né? Ah, eu não quero curso não, Rita, eu só quero aula contigo mesmo. Como é que a gente pode ver? Também tem como a gente conversar, é só você me procurar, tá bom? Então é isso, minha gente, estou aberta para essas questões, tá bom? Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!